Curta sozinho, pai, minha filha disse no meu aniversário. Horas depois voltou pedindo minha ajuda. Meu nome é João Carlos, tenho 60 anos e moro em Poços de Caldas, Minas Gerais, numa casa simples no bairro Vila Rica. Trabalhei a vida inteira como técnico eletricista na CEMIG. Me aposentei depois de 35 anos, subindo em poste, consertando fio, levando luz para tanta gente. Sempre achei que meu maior orgulho não estava nos postes que escalei, mas na família que construí. Há 3 anos perdi minha Terezinha para um câncer. Ela foi embora devagar, sofrendo, mas sempre com aquele sorriso que iluminava a casa. Desde então, a casa ficou quieta demais, silenciosa demais. É como se as paredes guardassem a falta dela. Se você está assistindo agora, deixe nos comentários de onde você é e se inscreva no canal para acompanhar toda essa história. Minha filha Júlia é tudo o que me sobrou de mais precioso. Filha única, sempre foi o centro da minha vida e da vida da Terezinha. A gente fez tudo por ela. Trabalhei em 2 empregos para pagar a faculdade de administração. Lembro das noites que eu chegava em casa já de madrugada, exausto, mas feliz, porque estava construindo o futuro dela. Mas depois que a mãe dela partiu, alguma coisa mudou. Júlia começou a se afastar. As visitas que antes eram toda semana foram ficando raras. Primeiro uma vez por mês, depois a cada 2 meses. Quando ela casou com o Rodrigo, um vendedor de imóveis de alto padrão, o distanciamento ficou ainda maior. Eu tentava não julgar, tentava entender que a vida dela estava corrida, que ela tinha os compromissos dela, o casamento, o trabalho na empresa de cosméticos. Mas no fundo, o coração de pai sentia aquela ausência como uma ferida que não cicatrizava. Era uma sexta-feira de setembro. O céu de Poços estava daquele azul claro da primavera, com um solzinho morno batendo no quintal. Faltavam 4 dias para o meu aniversário de 60 anos. 60 anos, 6 décadas de vida. Eu queria comemorar de um jeito especial, mas não queria festa grande, luxo ou nada disso. Queria apenas a presença da minha filha. Passei a semana toda arrumando o quintal. Podei as plantas, pintei o portãozinho de madeira que dá para o fundo, limpei a churrasqueira que estava abandonada desde o último aniversário. Comprei carne no açougue do seu Zeca, pegum picanha boa, linguiça artesanal, aquela farofa que a Júlia sempre gostou quando era pequena. Liguei para ela na quarta-feira. Oi, filha, tudo bem? Oi, pai. Tudo corrido aqui, mas tudo bem. E o senhor? Tô bem, graças a Deus. Júlia, sábado é meu aniversário, você lembra? Houve uma pausa. Uma pausa pequena, mas que doeu. Ah, pai, claro que lembro. 60 anos, né? Pensei em fazer um churrasquinho aqui em casa. Nada demais. Só eu e você. Faz tempo que a gente não senta para conversar direito. Outra pausa. Deixa eu ver aqui na agenda, pai. Eu confirmo com você, tá bom? Tá bom, filha. Fico esperando. Beijo, pai. Beijo. Desliguei o telefone com o coração apertado, mas ainda esperançoso. Na quinta à noite, recebi uma mensagem dela. Pai, tá confirmado. A gente vai aí no sábado. Beijos. Meu coração se encheu de alegria. Aquela alegria simples, pura, de quem só quer a companhia de quem ama. Passei a sexta inteira preparando tudo. Acordei cedo, fui na feira comprar tomate, alface e cebola fresca. A dona Marta, que tem uma banca de quitandas, viu meu sorriso largo. Seu João, o senhor tá radiante hoje. Aconteceu alguma coisa boa? Ah, dona Marta, amanhã é meu aniversário e minha filha vai vir almoçar comigo. Faz meses que a gente não se vê direito. Ela sorriu, mas era um sorriso meio preocupado. Dona Marta me conhecia bem. Conhecia a Júlia desde pequena. Percebi aquele olhar dela, mas fingi que não vi. Que bênção, seu João. Deus abençoe o dia de vocês. Voltei para casa carregando as sacolas, sentindo o peso bom de quem está preparando algo com amor. Temperei a carne com cuidado. Deixei marinando. Arrumei a mesa de plástico no quintal. Coloquei uma toalha limpa, juntei as cadeiras. O cheiro de jasmim do quintal, misturado com o tempero da carne, deixava tudo perfeito. As cigarras cantavam naquela sinfonia de fim de tarde do interior. Lá fora, ouvi a voz do seu Antônio, meu vizinho e grande amigo. E aí, João, preparando a festa? E aí, Antônio? Amanhã é o grande dia. 60 anos, brother. Ele riu.
Seu Antônio tem 68, é viúvo também, aposentado da prefeitura. A gente se entende sem precisar falar muito. E a Júlia vem? Vem sim. Confirmou ontem. Ele acenou, mas também vi aquele olhar. Aquele olhar de quem já viu essa história antes e sabe como pode terminar. Fui dormir naquela sexta com o coração em paz. Orei antes de deitar, como faço toda noite desde que a Terezinha partiu. Agradeci a Deus pela vida, pela saúde, pela filha que Ele me deu. Pedi para que o dia seguinte fosse abençoado, que fosse um dia de reaproximação, de conversa boa, de risadas. O sábado amanheceu lindo. O sol entrou pela janela do quarto às 6:30 da manhã. Levantei animado, tomei meu café, pão na chapa com manteiga, café coado bem forte, e comecei os preparativos finais. Coloquei a carne para pegar temperatura ambiente, preparei a salada, acendi a churrasqueira para ela ir pegando o ponto. Eram 9:30 da manhã quando o telefone tocou. O nome Júlia apareceu na tela. Meu coração deu um pulinho. Atendi sorrindo. Oi, filha. Bom dia, já tá a caminho? A voz dela veio fria, distante. Pai, é sobre isso que eu tô ligando. Senti o chão fugir dos meus pés. O Rodrigo conseguiu uma reserva de última hora naquele resort em Monte Verde, sabe? A gente estava esperando essa vaga faz meses. É só esse fim de semana que tinha disponibilidade. Fiquei mudo, literalmente sem palavras. Pai, tá me ouvindo? Tô, filha. Então a gente vai aproveitar, tá? O senhor entende, né? É uma oportunidade única. Segurei o telefone com força, a mão tremendo. Mas, Júlia, é meu aniversário. Você confirmou que viria. Eu sei, pai. Mas surgiu isso. A gente compensa outro dia, prometo. O senhor pode comemorar sozinho mesmo, né? Não precisa de festa grande. E então ela disse, a frase que ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Curta sozinho, pai. A gente vai viajar. Não foi nem o que ela disse. Foi como ela disse. Com pressa, com impaciência, como se eu fosse um compromisso inconveniente que ela precisava desmarcar. Júlia, eu preparei tudo. Comprei a picanha que você gosta. Fiz aquela farofa. Pai, pelo amor de Deus, não fica assim. É só um aniversário. O senhor tá fazendo drama à toa. Drama à toa. 60 anos de vida. Um pai que só queria algumas horas com a filha. Drama à toa. Tá bom, Júlia. Vai com Deus. Ah, obrigada por entender. Beijo, pai. Depois a gente se fala. Ela desligou. Fiquei ali parado no meio da cozinha, segurando o telefone, olhando para a churrasqueira que começava a esquentar, para a mesa arrumada no quintal, para a carne temperada, para tudo aquilo que preparei com tanto carinho. A casa nunca me pareceu tão vazia. E o pior ainda estava por vir. Fiquei ali parado por alguns minutos, só olhando para o nada. O carvão na churrasqueira crepitava baixinho, começando a ficar vermelho nas bordas. O cheiro da fumaça subia para o céu limpo de Poços de Caldas. Era um dia lindo, perfeito, e eu estava completamente quebrado por dentro. Pensei em desligar tudo, guardar a carne na geladeira, desmontar a mesa, mas algo em mim se recusou a fazer isso. Talvez fosse orgulho, talvez fosse só a teimosia de quem trabalhou a vida inteira e não desiste fácil das coisas. Deixei a churrasqueira acesa e fui sentar no degrau da varanda dos fundos. O quintal estava bonito. As flores que a Terezinha plantou anos atrás continuavam brotando todo ano, fiéis. Aquelas mesmas mãos que cuidaram das plantas, que cuidaram de mim, que cuidaram da Júlia. Senti uma saudade tão grande da minha esposa que o peito doeu fisicamente. Terezinha, cadê você quando eu mais preciso? Murmurei baixinho, olhando para o céu. O portãozinho lateral rangeu. Era o seu Antônio, com aquela camisa xadrez desbotada que ele usa todo fim de semana e o boné surrado do cruzeiro. João, eu vi a Júlia passar por aqui. Balancei a cabeça que não. Não veio? Não? Desistiu. Resort em Monte Verde apareceu de última hora. Seu Antônio soltou um suspiro pesado e veio sentar do meu lado no degrau. Ele não disse nada por uns 2 minutos. Só ficou ali, em silêncio, daquele jeito que homem de verdade faz quando sabe que não tem palavra que conserte a dor do outro. 60 anos, João. 60 anos e ela... Deixa pra lá, Antônio. Não deixa pra lá, não. Isso não tá certo. Você criou aquela menina com tanto sacrifício. Antônio, por favor, não quero falar disso agora.
Ele respeitou meu silêncio. Ficamos ali, dois velhos, olhando o carvão esquentar. Uns 15 minutos depois, ouvi passos vindo pela lateral da casa. Era a dona Marta, com um sorriso meio sem jeito e uma travessa coberta com um pano de prato nas mãos. Seu João, o senhor me desculpa invadir assim, mas eu assava um bolo aqui em casa e pensei que o senhor ia gostar de um pedaço. Ela sabia. Claro que ela sabia. Notícia em bairro de interior corre rápido. Mas dona Marta tinha aquela delicadeza de fazer de conta que não sabia de nada, de chegar como se fosse coincidência, de não me fazer sentir pena de mim mesmo. Dona Marta, a senhora não precisava. Claro que eu precisava. É seu aniversário, seu João. 60 anos. Isso se comemora com gente ou sem gente. Ela destampou a travessa e o cheiro de bolo de fubá com goiabada encheu o quintal inteiro. Aquele bolo que a Terezinha fazia. Aquele cheiro de infância, de casa de vó, de coisa boa. Senti os olhos arderem. A senhora é muito boa, dona Marta. Boa nada, seu João. É obrigação de vizinho cuidar de vizinho. Seu Antônio se levantou. Pois é, e já que tem bolo, tem que ter almoço também. Essa picanha aí não vai se comer sozinha. Deixa eu buscar o arroz que a dona Célia fez hoje. Antônio, não precisa... Ó, João Carlos, você vai ficar aí discutindo ou vai deixar os amigos comemorarem com você? Não tive resposta para isso. Apenas acenei que sim com a cabeça. Seu Antônio voltou 15 minutos depois com uma panela de arroz branco soltinho e outra de feijão tropeiro. Dona Marta tinha ido em casa também e trouxe uma jarra de suco de limão gelado. Pronto, agora sim temos um almoço de verdade, ela disse, arrumando tudo na mesa. Comecei a colocar a carne na grelha. O chiado da picanha tocando o fogo, aquela fumaça cheirosa subindo, o barulhinho das gotas de gordura caindo no carvão. Seu Antônio veio do meu lado com um garfo comprido. Deixa eu te ajudar aí, meu irmão. Enquanto a gente virava a carne, Dona Marta foi até a cerca e chamou o senhor Osvaldo, outro vizinho que estava regando as plantas. Seu Osvaldo, vem cá um pouquinho. Ele veio meio desconfiado. É aniversário do seu João hoje, 60 anos. A gente vai almoçar aqui, o senhor vem com a gente. Seu Osvaldo, um homem magrinho de uns 70 anos, sorriu largo. Ué, mas é claro, vou só trocar de camisa e já volto. Não sei como, mas em meia hora o meu quintal estava cheio de gente. Dona Célia, esposa do seu Antônio, seu Osvaldo e a dona Neuza. O Marquinhos, filho da dona Marta, que apareceu com um violão. A dona Lourdes, da casa do outro lado, que trouxe uma garrafa de refrigerante de 2 litros. Tinha gente conversando, rindo, comendo. O Marquinhos tocava um sertanejo raiz no violão. Dona Neuza e Dona Marta cantavam junto, desafinadas, mas felizes. Seu Antônio me deu um tapinha nas costas. Tá vendo, João? Família a gente não escolhe, mas amigo a gente escolhe. Olhei ao redor. Aquelas pessoas simples, honestas, trabalhadoras, gente que mal me conhecia direito, mas que estava ali no meu aniversário, porque se importava. Porque no interior mineiro ainda existe isso. O cuidado com o próximo. Dona Marta acendeu uma velinha no bolo de fubá. Seu João, vem cá fazer seu pedido. Todo mundo começou a cantar parabéns. Vozes desafinadas, mas sinceras. Vozes que preenchiam o vazio que a Júlia tinha deixado. Fechei os olhos diante daquela velinha e fiz meu pedido. Não pedi riqueza. Não pedi nada material. Apenas pedi a Deus que me desse sabedoria para lidar com a dor. Que abençoasse minha filha onde quer que ela estivesse. E que me ajudasse a entender que família verdadeira às vezes está mais perto do que a gente imagina. Apaguei a vela. Todo mundo aplaudiu. Comemos, conversamos, rimos. Por algumas horas esqueci a dor. Por algumas horas me senti completo novamente. Quando o sol começou a descer, lá pelas 5 da tarde, o pessoal foi indo embora aos poucos. Dona Marta me abraçou forte. Seu João, o senhor nunca vai estar sozinho enquanto a gente estiver aqui do lado, ouviu? Obrigado, Dona Marta, de coração. Seu Antônio foi o último a sair. João, você é um homem bom. E homem bom, mais cedo ou mais tarde, recebe o que merece. Pode acreditar. Quando todos foram embora, sentei novamente no degrau da varanda. O quintal estava silencioso outra vez, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio de quem teve um dia cheio, de quem foi amado, de quem foi lembrado. Olhei para o céu que começava a ganhar as cores do entardecer. Rosa, laranja,
Lilás. Obrigado, meu Deus. Obrigado por essas pessoas. Entrei em casa, tomei um banho e coloquei uma roupa limpa. Fiz um café e sentei na poltrona da sala, aquela que a Terezinha costurou a capa anos atrás. Peguei a Bíblia que fica sempre na mesinha de centro e abri ao acaso. Caiu no livro de Provérbios, capítulo 17, versículo 17. Em todo tempo, ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Sorri. Deus sempre fala no momento certo. Eram quase 11 da noite quando comecei a sentir o cansaço do dia. Tinha sido uma montanha-russa de emoções. A decepção da manhã, a alegria da tarde, a paz da noite. Estava quase pegando no sono quando o telefone tocou. Olhei para a tela. Era a Júlia. Meu coração disparou. Será que ela tinha ligado para pedir desculpas? Para dizer que tinha errado? Para dizer que me amava? Atendi. Oi, filha. A voz dela veio trêmula, chorosa, desesperada. Pai, eu preciso da sua ajuda. Meu coração acelerou na mesma hora. Aquele tom de voz da Júlia não era normal. Ela estava chorando. A respiração estava ofegante, entrecortada. Júlia, o que aconteceu? Você tá bem? Pai, o Rodrigo bateu o carro. Levantei da poltrona num pulo. Como assim bateu o carro? Vocês estão machucados? Não, pai, a gente tá bem. Foi um susto, mas ninguém se machucou. Mas o carro ficou destruído. Respirei aliviado por um segundo. Pelo menos estavam vivos. Graças a Deus vocês estão bem. E o que precisa agora? Vocês precisam de carona? Eu posso ir buscar vocês. Não é isso, pai. A voz dela ficou mais baixa, quase envergonhada. O carro tá no pátio do guincho. E o Rodrigo, ele deve 3 parcelas do financiamento. O banco já tinha mandado notificação. Se a gente não quitar, eles vão tomar o carro de vez. Silêncio. Pai, tá me ouvindo? Tô, Júlia. A gente precisa de R$ 8.000. Urgente. Até segunda-feira de manhã. R$ 8.000. Era exatamente o valor que eu tinha guardado na poupança. Economias de 3 anos. Cada centavo arrancado da aposentadoria. Cortando despesas. Deixando de comprar roupa nova. De consertar o portão que range. De trocar o fogão velho. Eu estava guardando para fazer a cirurgia de catarata que o médico disse que eu precisava. E para reformar o telhado da casa que começa a pingar quando chove forte. Júlia, isso é muito dinheiro. Eu sei, pai, eu sei. Mas a gente não tem para onde correr. Os pais do Rodrigo cortaram relações com ele por causa de outras dívidas. Meus sogros não vão ajudar. Outras dívidas. Isso era novidade para mim. Que outras dívidas, Júlia? Ela hesitou. Pai, não é hora de falar disso. A gente precisa resolver essa situação agora. Não, Júlia. Se você está me pedindo R$ 8.000, eu tenho o direito de saber em que situação vocês estão. Ouvi ela suspirar do outro lado da linha. O Rodrigo, ele gosta de viver bem, pai. Roupas de marca, restaurantes caros, esse resort de hoje. Ele vive de aparência. As vendas não vão bem faz uns meses, mas ele continua gastando como se ganhasse o dobro. E você? Você trabalha também. Meu salário mal cobre as contas do apartamento, pai. O aluguel é caro, tem condomínio, luz, água. Fiquei calado, processando tudo aquilo. Minha filha estava casada com um homem irresponsável, gastador, que preferia parecer rico a ser honesto. E ela tinha abandonado o próprio pai no aniversário para ir para um resort caro que nem tinham condições de pagar. Júlia, hoje de manhã você me deixou sozinho no meu aniversário. Silêncio do outro lado. Você disse que eu podia curtir sozinho, disse que eu estava fazendo drama à toa. Pai, eu sei que errei. Eu sei. Mas agora não é hora. Não é hora? E quando é hora, Júlia? Quando é hora de você lembrar que tem um pai? A voz dela ficou mais grossa, irritada. Pai, eu não liguei aqui para ouvir sermão. Eu liguei porque preciso de ajuda. Se o senhor não quiser ajudar, tudo bem, eu entendo. Mas não fica me jogando isso na cara agora. Senti a raiva subir. Uma raiva que eu raramente sinto, mas que estava ali, latejando. Jogar na cara? Júlia, eu passei o dia inteiro sozinho. Eu preparei tudo com carinho. Comprei a comida que você gosta. Arrumei a casa. E você cancelou na última hora por causa de um resort. E agora, horas depois, você me liga pedindo dinheiro? O senhor não entende? Não, Júlia. Eu entendo perfeitamente. Eu entendo que você só lembra que tem pai quando precisa de alguma coisa. Ela começou a chorar mais alto. Pai, por favor, eu sei que eu errei. Eu sei que fui egoísta.
Mas eu tô desesperada aqui. A gente tá numa cidade que não conhece, sem carro, sem dinheiro suficiente nem para voltar para casa de ônibus. O Rodrigo tá em pânico. Por favor, pai. Pelo amor da minha mãe, me ajuda. Pelo amor da minha mãe. Ela sabia onde doía. Ela sabia exatamente o botão que apertar. Fechei os olhos. Júlia, esses 8.000 reais são tudo o que eu tenho guardado, tudo. Se eu te der esse dinheiro, eu vou ter que adiar a cirurgia que eu preciso fazer. Vou ter que conviver com a vista ruim, com a dificuldade de enxergar. E o telhado da casa vai continuar pingando. Você entende isso? Eu pago de volta, pai, eu prometo. Júlia, pelo amor de Deus, para de prometer coisas que você não vai cumprir. A frase saiu mais dura do que eu queria, mas era a verdade. Júlia sempre foi de fazer promessas. Promessa de visitar mais, promessa de ligar toda semana, promessa de levar a gente para almoçar. Promessas que nunca se cumpriam. Pai, eu tô pedindo de joelhos aqui. Literalmente de joelhos. Por favor. Olhei ao redor da minha sala simples. Os móveis velhos, as fotos da Terezinha na parede, a Bíblia aberta na mesinha. Pensei em tudo o que trabalhei na vida. Pensei nos sacrifícios que fiz pela Júlia. Pensei na menina pequenininha que eu embalava no colo, que eu ensinei a andar, que eu carreguei whey nas costas quando ela não queria mais caminhar. E pensei no homem que eu era, no homem que a Terezinha me ensinou a ser. Um homem de fé, de perdão, de amor. Júlia, onde vocês estão exatamente? A gente tá num hotel de beira de estrada perto de Gonçalves. O guincho trouxe a gente pra cá. Amanhã de manhã eu vou no banco. Vou fazer a transferência. Ouvi ela soltar um suspiro de alívio enorme. Pai, muito obrigada mesmo. Eu não sei como agradecer. Júlia, espera. Eu não terminei. Ela ficou em silêncio. Eu vou te emprestar esse dinheiro. Não vou dar, vou emprestar. E a gente vai fazer um acordo. Por escrito. Acordo? Isso. Você vai pagar esse dinheiro de volta, nem que seja 50 reais por mês. E até você pagar, eu espero que você venha me visitar pelo menos uma vez por mês. Não quero promessas vazias. Quero atitude. Ela hesitou. Pai, tudo bem. Eu aceito. E outra coisa, Júlia. O Rodrigo precisa aprender a ser responsável. Não adianta eu dar esse dinheiro agora e daqui 3 meses vocês estarem na mesma situação. Vocês precisam rever a forma como vivem. Eu sei, pai. Eu sei. A gente vai mudar. Eu queria acreditar, mas no fundo tinha uma pontinha de dúvida. Tá bom. Amanhã, assim que o banco abrir, eu transfiro. Manda os dados da conta por mensagem. Obrigada, pai. De coração. O senhor é a melhor pessoa que eu conheço. Não respondi. Apenas despedi com um boa noite e desliguei. Sentei novamente na poltrona. Estava exausto. Emocionalmente exausto. As palavras do seu Antônio ecoaram na minha cabeça. Homem bom, mais cedo ou mais tarde, recebe o que merece. Será que eu estava fazendo a coisa certa? Será que ajudar quem me machucou era fraqueza ou era grandeza? Não tinha resposta. Fui para o quarto, me deitei, mas não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto, vendo as sombras das árvores da rua dançarem com o vento. Pensei na Terezinha, no que ela faria nessa situação. Ela me diria para perdoar, para amar incondicionalmente, para ser o pai que a Júlia precisa, mesmo que ela não mereça. Mas será que amor incondicional significa aceitar qualquer coisa? Será que ser pai é deixar os filhos pisarem na gente sem consequência? Não sei que horas eu dormi, mas quando dormi, sonhei com a Terezinha. Ela estava sentada comigo no quintal debaixo do ipê amarelo que não existe mais. Ela segurava minha mão e dizia: João, você tem um coração bom demais, mas não confunda bondade com ingenuidade. Ajude, mas não deixe pisarem em você. Acordei de madrugada com essas palavras ecoando. Eram 4 da manhã. O galo do vizinho começava a cantar lá longe. Levantei, fui até a cozinha, fiz um café, sentei na mesa e peguei um caderno velho que eu uso para anotar despesas. Comecei a escrever o acordo que faria com a Júlia, palavra por palavra. Cada cláusula pensada com cuidado. Quando o sol nasceu, às 6 da manhã, o acordo estava pronto. Tomei banho, coloquei a roupa de sair e às 9 em ponto estava na porta do banco. Fui um dos primeiros a entrar. Fui direto no caixa, saquei os 8.000 reais e fiz a transferência para a conta que a Júlia tinha mandado por mensagem. Olhei para o saldo zerado da minha poupança. 3 anos de economia. Zerado.
Voltei para casa com um aperto no peito. Mal entrei no portão, vi o seu Antônio na janela. Ele acenou e eu acenei de volta, mas não tive coragem de contar o que tinha acabado de fazer. Entrei em casa, sentei na poltrona e fiquei ali, apenas respirando, tentando entender meus próprios sentimentos. A tarde passou devagar. Liguei para a Júlia para confirmar se o dinheiro tinha caído. Caiu, pai. Muito obrigada. A gente já foi no pátio, liberou o carro. Vamos conseguir voltar para casa. Ótimo. Não esquece do acordo que a gente combinou. Não esqueço, pai. Semana que vem eu vou aí levar o documento assinado. Tá bom. Desliguei. A semana passou. A Júlia não apareceu. Mandei mensagem na segunda. Ela respondeu: pai, desculpa. Essa semana tá corrida demais no trabalho. Semana que vem eu vou aí, prometo. Terça-feira da semana seguinte. Nada. Quarta. Nada. Na quinta liguei. Júlia, cadê você? Você disse que vinha. Pai, eu juro que eu vou. É que surgiu um problema aqui no serviço. Júlia, você prometeu. Eu sei, pai, mas o senhor precisa entender. Desliguei o telefone. E foi nesse momento que percebi. Nada tinha mudado. Eu tinha dado o dinheiro, tinha ajudado, tinha salvado ela de mais uma enrascada. E ela continuava me tratando como segunda opção. Naquela noite, sentado no quintal, olhando para o céu estrelado de Poços, tomei uma decisão. Ia mudar a forma como eu lidava com isso. Não ia mais aceitar migalhas de atenção. Não ia mais aceitar promessas vazias. E foi nesse momento, no silêncio da noite, que o telefone tocou de novo. Mas dessa vez não era a Júlia. O nome na tela do celular era desconhecido. Um número de São Paulo que eu nunca tinha visto. Hesitei por um segundo antes de atender. Alô? Boa noite. O senhor é o João Carlos, pai da Júlia? Era uma voz masculina, educada, mas séria. Sou sim. Quem fala? Meu nome é Eduardo. Eu era colega de trabalho do Rodrigo. Era. Passado. O que o senhor quer? Olha, seu João, eu fiquei sabendo que o senhor emprestou dinheiro para o Rodrigo recentemente, e eu achei que o senhor deveria saber de algumas coisas. Meu corpo inteiro ficou tenso. Que coisas? Eduardo suspirou do outro lado da linha. O Rodrigo foi demitido da imobiliária faz 2 meses. Ele mentiu para Júlia. Ele sai de casa todo dia como se fosse trabalhar, mas não tem mais emprego. Senti como se tivessem jogado um balde de água gelada em mim. Como assim foi demitido? Irregularidades, seu João. Ele manipulava valores de comissão, mentia para clientes sobre características dos imóveis, fazia propostas sem autorização da empresa. Quando a gente descobriu, tentamos resolver internamente, mas ele continuou. Não teve jeito. Foi demitido por justa causa. Fechei os olhos. Minha filha estava casada com um mentiroso, um golpista. Por que você está me contando isso? Porque eu conheço o Rodrigo faz 5 anos, seu João. E eu vi ele fazer isso com muita gente. Ele pede dinheiro emprestado, promete pagar e nunca paga. Tem pelo menos 3 colegas aqui que perderam dinheiro com ele. E quando eu soube que ele tinha batido o carro e que tinha pedido dinheiro para o senhor, eu pensei, alguém precisa avisar esse homem. E a Júlia, ela sabe disso? Não sei dizer, seu João. Mas se eu fosse apostar, diria que não. O Rodrigo é muito bom em enganar as pessoas. Ele tem uma lábia incrível. Convence qualquer um. Fiquei em silêncio, processando aquilo tudo. Seu João, o senhor ainda está aí? Tô, só tentando entender tudo isso. Olha, eu não quero me meter na vida de ninguém, mas eu achei que o senhor merecia saber a verdade. O dinheiro que o senhor emprestou? Sinceramente, eu duvido que volte. O Rodrigo deve para meio mundo. Obrigado por me avisar, Eduardo. De nada, seu João. Boa sorte. O senhor vai precisar. Ele desligou. Fiquei ali, sentado no escuro do quintal, com o telefone na mão, a cabeça girando. O Rodrigo não tinha mais emprego. Estava mentindo para Júlia. E, pelos vistos, tinha um histórico de enganar pessoas. E eu tinha acabado de dar 8.000 reais para ele. Levantei e comecei a andar de um lado para o outro do quintal. A raiva estava voltando, mais forte dessa vez. Não era nem raiva do dinheiro. Era raiva de ter sido feito de trouxa, de ter sido usado. Peguei o telefone e liguei para Júlia. Toquei 6 vezes até cair na caixa postal. Liguei de novo. Mesma coisa. Mandei mensagem. Júlia, me liga, urgente. 5 minutos se passaram. 10, 15. Nada. Liguei de novo.
Tocou, tocou, tocou. Nada. A madrugada chegou e eu não consegui dormir. Fiquei na sala, sentado na poltrona, esperando. Esperando ela retornar. Esperando uma explicação. Esperando qualquer coisa. Às 6 da manhã, quando o sol começou a clarear, o telefone finalmente tocou. Pai, desculpa não ter atendido ontem. A gente estava dormindo e... Júlia, o Rodrigo foi demitido? Silêncio. Um silêncio longo, pesado. Pai, quem te disse isso? Isso não importa, é verdade? Ouvi ela respirar fundo. Pai, é complicado. Júlia, sim ou não? Ele foi demitido? Foi, mas... Há quanto tempo? 2 meses. Senti as pernas fraquejarem. Sentei de volta na poltrona. 2 meses, Júlia, e você não me contou. Pai, eu ia contar, mas não achei o momento certo. E depois aconteceu tudo aquilo do acidente e... Você sabia que ele estava desempregado quando pediu o dinheiro? Ela ficou em silêncio de novo. Júlia, responde. Sabia, pai. Eu sabia. Senti a voz falhar. Então você mentiu para mim. Vocês dois mentiram para mim. Pai, não foi bem assim. Como não foi bem assim, Júlia? Você me pediu 8.000 reais sabendo que ele estava desempregado, sabendo que ele não tinha como pagar de volta. Pai, a gente vai dar um jeito. Com que dinheiro, Júlia? Me diz, com que dinheiro? Eu vou arrumar um segundo emprego. Para de mentir, para de me enrolar. Você já falou isso 1000 vezes e nunca fez. A voz dela ficou embargada. Pai, o senhor não está entendendo. O Rodrigo está passando por um momento difícil. Momento difícil? Júlia, ele foi demitido por justa causa. Por manipular clientes, por ser desonesto. Quem te falou isso? Isso não importa. Importa que eu descobri. Importa que eu dei todo o dinheiro que eu tinha para um mentiroso e para uma filha que não tem coragem de ser honesta comigo. Júlia começou a chorar. Pai, por favor, não fala assim. Não, Júlia. Agora quem vai falar sou eu. Eu criei você com muito sacrifício. Trabalhei em 2 empregos para pagar sua faculdade. Sua mãe morreu se preocupando com você, querendo te ver bem. E o que você faz? Casa com um homem que não presta. Me abandona no meu aniversário, me pede dinheiro mentindo sobre a situação e ainda tem coragem de me enrolar com promessas que não vai cumprir. Pai, eu não terminei. Sabe o que mais me dói? Não é o dinheiro, não é nem a mentira. É perceber que eu perdi minha filha, a Júlia que eu criei, que era honesta, que era bondosa, que tinha caráter. Essa Júlia morreu. No lugar dela tem uma mulher que eu não reconheço. O silêncio que veio depois foi cortante. Se é isso que o senhor pensa de mim, então não precisa mais se preocupar. Eu não vou mais te incomodar. E ela desligou. Fiquei olhando para a tela do telefone. Minha filha tinha acabado de desligar na minha cara. As horas seguintes foram as mais difíceis da minha vida. Tentei ligar de volta várias vezes. Ela não atendeu. Mandei mensagens. Nada. Fui até a cozinha. Tentei tomar um café. Não descia. Tentei comer um pão. Não conseguia engolir. Por volta das 10 da manhã, alguém bateu no portão. Era o seu Antônio. João, posso entrar? Acenei que sim. Ele entrou e sentou do meu lado na varanda. Dona Marta me disse que te ouviu gritando ao telefone de madrugada. Tá tudo bem? Contei tudo para ele. O dinheiro emprestado, a ligação do Eduardo, a conversa com a Júlia, a briga. Seu Antônio ficou quieto, só ouvindo. Quando terminei, ele passou a mão nas costas dele. Pensativo. João, você sabe o que eu acho. O quê? Eu acho que você fez o que tinha que fazer. Não como pai que dá dinheiro, mas como pai que impõe limite. Mas eu a perdi, Antônio. Ela não vai mais falar comigo. Pode ser que não fale hoje, nem amanhã, mas uma hora, quando ela cair na real, quando ela enxergar quem o Rodrigo realmente é, ela vai lembrar do pai que sempre esteve ali, do pai que falou a verdade, mesmo quando doeu. E se ela não voltar? Seu Antônio me olhou nos olhos. Aí você vai ter que fazer a paz com isso, João. Porque tem coisas na vida que não dependem da gente. A gente faz o que pode, com amor, com verdade. O resto tá nas mãos de Deus. Aquelas palavras me acalmaram um pouco. Os dias seguintes foram pesados. Júlia não dava sinal de vida. Eu passava o tempo cuidando da casa, da horta, tentando me manter ocupado para não ficar pensando. Dona Marta aparecia de vez em quando com uma marmita, um bolo, um café. Seu Antônio me chamava para pescar no lago do bairro. Eles não falavam muito sobre o assunto, só estavam ali. Na sexta-feira dessa semana, recebi uma mensagem da Júlia.
depois de 6 dias de silêncio. Pai, desculpa por tudo. Eu preciso de um tempo para pensar. Mas só queria que o senhor soubesse que eu não te odeio. Eu só não sei como consertar tudo isso. Respondi. Júlia, eu te amo. Sempre vou te amar. Mas amor verdadeiro não compactua com mentira. Quando você estiver pronta para ser honesta, comigo e com você mesma eu vou estar aqui. Sempre. Ela visualizou, mas não respondeu. Naquela noite, enquanto fechava as janelas da casa antes de dormir, percebi uma coisa. Eu estava em paz. Uma paz estranha, incômoda, mas paz. Tinha feito o que era certo. Tinha falado a verdade. Tinha imposto limite. Agora, só restava esperar e confiar que Deus, no tempo dele, ia fazer o que era melhor para minha filha. Porque eu não podia mais salvar quem não queria ser salvo. 3 semanas se passaram desde a última conversa com a Júlia. 3 semanas de silêncio pesado, daqueles que a gente sente no peito quando acorda de manhã. Mas eu estava aprendendo a viver com isso. Aprendi que a gente não pode forçar as coisas. Aprendi que tem hora que tudo o que podemos fazer é soltar, confiar e seguir em frente. A rotina foi voltando aos poucos. Acordava às 6, tomava meu café, cuidava da horta no quintal. Seu Antônio me chamava para pescar pelo menos 2 vezes por semana. Dona Marta continuava aparecendo com suas quitandas e seu jeito de mãe que cuida de todo mundo. A igreja tinha se tornado um refúgio também. Todo domingo eu estava lá, no banco da frente, cantando os hinos com a voz meio desafinada, ouvindo a palavra do pastor Bernardo. Aquele homem tinha um jeito de falar que parecia que Deus estava conversando direto com a gente. Num domingo ele pregou sobre o filho pródigo. Aquela parábola que todo mundo conhece. O filho que pede a herança vai embora, gasta tudo e volta pedindo perdão. E o pai que o recebe de braços abertos. Saí daquele culto com o coração apertado. Será que era isso que Deus estava me pedindo? Para esperar a Júlia voltar? Para estar de braços abertos quando ela voltasse? Na terça-feira dessa semana, fui no mercado do seu Zé fazer as compras do mês. Peguei minha lista simples. Arroz, feijão, café, açúcar, óleo, uns legumes. Estava na seção de hortifruti, escolhendo tomates quando ouvi uma voz feminina atrás de mim. Seu João? Me virei. Era a Patrícia, uma moça nova, de uns 30 anos, que mora no condomínio perto do centro. Eu a conhecia de vista, da igreja. Oi, Patrícia, tudo bem? Tudo, seu João. Posso falar com o senhor um minutinho? Claro. Ela olhou para os lados, meio sem graça, como quem quer falar algo delicado. É sobre sua filha, a Júlia. Meu corpo inteiro ficou alerta. O que tem a Júlia? Olha, eu não sei se devo falar isso, mas eu moro no mesmo condomínio que ela e o Rodrigo, e eu tenho visto umas coisas que me deixaram preocupada. Que tipo de coisas? Patrícia respirou fundo. O Rodrigo, ele não fica em casa durante o dia. Ele sai de manhã cedo vestido como se fosse trabalhar, mas volta só de noite. E tem dias que eu vejo ele chegando em carros diferentes, com pessoas diferentes. Como assim? Uma vez eu vi ele descendo de um carro de aplicativo às 11 da manhã. Outra vez era 2 da tarde e ele estava entrando no condomínio a pé, vindo da avenida. E esses dias, seu João, eu vi ele com uma mulher. Senti o estômago revirar. Que mulher? Uma loira de uns 35 anos. Eles estavam no estacionamento do condomínio, dentro do carro dela, conversando bem próximos, íntimos demais para ser só amizade, se é que o senhor me entende. Fechei os olhos por um segundo. A Júlia sabe disso? Não sei, seu João, mas eu acho que não, porque ela sai para trabalhar todo dia de manhã e só volta no fim da tarde. E o Rodrigo fica fazendo o que ele faz. Patrícia, por que você está me contando isso? Ela colocou a mão no meu braço com um jeito maternal. Porque seu João é uma boa pessoa. Todo mundo no bairro sabe disso. E eu sei que a Júlia é sua filha única. Se fosse minha filha, eu ia querer que alguém me avisasse. Agradeci a ela e terminei minhas compras no modo automático. Mal prestava atenção no que estava pegando. A cabeça estava longe, processando tudo aquilo. Voltei para casa com as sacolas pesadas e o coração mais pesado ainda. Guardei as compras, sentei na cozinha e fiquei ali olhando para a parede. Minha filha estava sendo traída e provavelmente nem sabia. A tarde inteira fiquei naquele dilema. Devia contar para ela ou devia ficar quieto? A gente tinha brigado, ela tinha me cortado, não falava comigo fazia semanas.
Mas ela era minha filha, e nenhuma mágoa, nenhuma briga, nenhum orgulho era maior do que o amor de pai. Peguei o telefone e mandei uma mensagem. Júlia, podemos conversar? É importante. Esperei. 1 hora, 2 horas. Nada. De noite tentei ligar. Caiu direto na caixa postal. No dia seguinte, tentei de novo. Mesma coisa. Seu Antônio apareceu no fim da tarde. João, você tá com uma cara péssima. O que aconteceu? Contei para ele sobre o encontro com a Patrícia, sobre o Rodrigo, sobre a mulher no estacionamento. Seu Antônio balançou a cabeça, revoltado. Esse cara é um safado, João. Um safado completo. Eu sei. Mas o que eu faço, Antônio? A Júlia não fala comigo. Como eu vou avisar ela? Você precisa ir até lá. Ir até lá? Isso. Ir no apartamento dela. Bater na porta. Olhar nos olhos dela e falar a verdade. E se ela me mandar embora? Aí pelo menos você vai ter feito sua parte. Vai ter cumprido seu papel de pai. O resto é com ela. Ele tinha razão. Na quinta-feira de manhã peguei o ônibus para São Paulo. Uma viagem de 2 horas e meia. Fazia mais de 1 ano que eu não ia na cidade grande, desde o casamento da Júlia. Cheguei no condomínio por volta das 11 da manhã. Era um prédio bonito, moderno, com porteiro eletrônico e tudo. Apertei o botão do apartamento dela. Tocou várias vezes. Ninguém atendeu. Esperei uns minutos e tentei de novo. Nada. Sentei num banco na praça em frente ao condomínio. Ia esperar o tempo que fosse necessário. 12:00 passou. 1 hora. 2 horas. Às 3 da tarde, vi a Júlia chegando. Ela vinha a pé da avenida com a bolsa a tiracolo e uma expressão cansada no rosto. Levantei e fui na direção dela. Júlia. Ela parou assustada. Me olhou como se estivesse vendo um fantasma. Pai, o que o senhor está fazendo aqui? Precisava falar com você. Ela olhou para os lados constrangida. Pai, não é um bom momento. Júlia, é importante, por favor. Ela suspirou e acenou para eu segui-la. Entramos no prédio, subimos até o apartamento no 8º andar. Quando ela abriu a porta, vi que o lugar estava uma bagunça. Roupas jogadas no sofá, louça suja na pia, um cheiro de fechado. Desculpa a bagunça, pai. Eu não estava esperando visita. Tudo bem. Ela me ofereceu um copo d'água. Sentamos na pequena sala. E então, pai, o que é tão importante? Respirei fundo. Júlia, eu preciso te fazer uma pergunta, e eu quero que você seja honesta comigo. Que pergunta? Você é feliz no seu casamento? Ela ficou desconcertada. Pai, que tipo de pergunta é essa? Júlia, responde. Ela desviou o olhar. Claro que eu sou feliz. Por que eu não seria? Porque eu sei que o Rodrigo não tem mais emprego. Porque eu sei que vocês estão cheios de dívidas. E porque eu sei que ele não é o homem que você acha que ele é. Júlia levantou nervosa. Pai, o senhor veio aqui para me julgar, para falar mal do meu marido? Não, Júlia, eu vim aqui porque te amo e porque eu não quero ver você sendo enganada. Enganada como? Olhei nos olhos dela. O Rodrigo está te traindo. O rosto dela ficou branco. O quê? Uma vizinha do seu condomínio me contou. Ela viu ele com outra mulher, várias vezes. Júlia começou a rir. Um riso nervoso, sem graça. Pai, isso é ridículo. Quem foi que te disse isso? Alguma fofoqueira? Júlia, não é fofoca, é verdade. Não, pai, não é. O senhor só quer arrumar motivo para eu terminar com ele porque o senhor nunca gostou dele. Júlia, escuta. Não. O senhor escuta. O Rodrigo pode ter defeitos, pode estar desempregado, pode ter errado em muita coisa, mas ele não me trai. Ele me ama. A voz dela estava embargada, os olhos cheios de lágrimas. Mas não eram lágrimas de tristeza. Eram de raiva, de negação. Júlia, vai embora, pai, por favor, vai embora. Filha, eu só quero te ajudar. Eu não preciso da sua ajuda. O grito ecoou pelo apartamento pequeno. Fiquei ali, parado, sem saber o que fazer. Júlia tinha o rosto vermelho, as mãos tremendo, os olhos transbordando. Júlia, por favor, sai da minha casa, pai. Sai agora. Levantei devagar. Caminhei até a porta. Antes de sair, me virei uma última vez. Quando você estiver pronta para enxergar a verdade, eu vou estar esperando. Sempre. Ela não respondeu. Apenas ficou ali de costas, segurando a bancada da cozinha. Saí do apartamento com o coração despedaçado. Desci as escadas devagar, saí do prédio e caminhei até o ponto de ônibus. Sentei e esperei.
O ônibus demorou 40 minutos. Na viagem de volta para Poços, fiquei olhando pela janela. A paisagem passando, as cidades pequenas, os campos, mas eu não via nada. Só via o rosto da minha filha, perdida, sofrendo, se recusando a ver o óbvio. Cheguei em casa já de noite. Seu Antônio estava sentado no portão da casa dele como se estivesse me esperando. E aí, João? Conseguiu falar com ela? Consegui, mas ela não quis ouvir. Ela vai ouvir, no tempo certo. Será, Antônio? Ele se levantou e veio até mim. João, você fez o que tinha que fazer. Plantou a semente. Agora é deixar Deus regar. Entrei em casa, tomei um banho demorado, coloquei uma roupa limpa, fui até a sala, peguei a Bíblia e abri ao acaso mais uma vez. Caiu em Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Fechei os olhos e orei. Orei pela Júlia, pelo casamento dela, pela cegueira dela. Orei para que Deus abrisse os olhos dela no tempo certo. E orei por mim, para que eu tivesse força de continuar sendo pai, mesmo quando doesse tanto. Passaram-se 5 dias desde minha visita ao apartamento da Júlia. 5 dias sem notícias, sem mensagens, sem nada. O silêncio tinha voltado mais pesado do que antes, mas dessa vez eu estava mais conformado. Tinha feito minha parte, tinha alertado, tinha dito a verdade. O resto estava nas mãos de Deus. A vida em Poços continuava seu ritmo tranquilo. Eu cuidava da horta, regava as plantas, consertava uma cerca aqui, pintava um portão ali. Trabalho não faltava numa casa antiga como a minha. Na quarta-feira, estava podando as roseiras do quintal quando o telefone tocou. Era um número desconhecido de São Paulo. Atendi, meio receoso. Alô? Seu João? Era uma voz feminina, jovem, que eu não reconheci. Sim, quem fala? Meu nome é Amanda. Eu sou amiga da Júlia. A gente trabalha junto. Meu coração acelerou. Aconteceu alguma coisa com ela? Não. Ela tá bem, fisicamente. Mas, olha, eu tô ligando porque ela precisa do Senhor. Ela não sabe que eu tô ligando. Aliás, ela ia me matar se soubesse. Mas eu acho que o Senhor precisa saber o que tá acontecendo. O que tá acontecendo? Amanda suspirou. A Júlia descobriu. Sobre o Rodrigo. Fechei os olhos. Como ela descobriu? Foi ontem. Ela pegou o celular dele enquanto ele estava no banho. Não foi de propósito. O celular dele estava em cima da cama e começou a tocar. Quando ela viu, era uma mensagem comprometedora de uma mulher. E aí? Aí ela abriu o WhatsApp dele. Seu João tinha conversas com pelo menos 3 mulheres diferentes. Conversas íntimas, fotos, promessas. O Rodrigo não estava só traindo ela. Ele estava tendo casos com várias ao mesmo tempo. Senti a raiva subir, mas mantive a voz calma. E o que aconteceu? Eles brigaram a noite inteira. A discussão foi tão alta que os vizinhos chamaram a polícia. A polícia veio, separou os dois, acalmou a situação. Mas hoje de manhã, quando a Júlia chegou no trabalho, ela estava destruída. Olhos inchados, voz rouca de tanto chorar. Ela mal conseguiu trabalhar. Passou o dia inteiro no banheiro chorando. Meu peito apertou de uma forma que não sei descrever. E onde ela está agora? Ela saiu do trabalho mais cedo. Disse que ia para casa. Mas eu não sei se é uma boa ideia ela ficar sozinha lá. O Rodrigo está lá também. Eu ofereci minha casa, mas ela recusou. Amanda, você pode me passar o endereço exato do apartamento dela? Claro, seu João. Eu mando agora por mensagem. E Amanda, obrigado por me ligar. De coração. O senhor parece ser um pai muito bom. A Júlia tem sorte. Ela desligou. Fiquei ali parado por alguns segundos, processando tudo. Minha filha estava sofrendo. Minha filha estava pagando o preço de ter ignorado todos os sinais, todos os avisos. Mas acima de qualquer mágoa, acima de qualquer eu avisei, estava o amor de pai. E pai não abandona filho na dor. Entrei em casa, peguei uma muda de roupa, coloquei numa mochila pequena, peguei algum dinheiro que tinha guardado. Bati na casa do seu Antônio. Antônio, eu vou para São Paulo. A Júlia descobriu tudo. Ela tá mal. Seu Antônio não fez pergunta. Apenas acenou. Vai, João. Vai buscar sua filha. Peguei o ônibus das 3 da tarde. 2 horas e meia de viagem que pareceram uma eternidade.
Cheguei no condomínio por volta das 6 da tarde. Apertei o interfone. Ninguém atendeu. Esperei uns minutos e tentei de novo. Nada. Fiquei ali na porta do prédio sem saber o que fazer. Foi quando uma moradora saiu e me viu. O senhor precisa de ajuda? Eu tô tentando falar com minha filha, apartamento 804, mas ela não atende. Ah, eu conheço eles. Deixa eu subir com o senhor. Eu abro com minha digital. Subimos juntos. No 8º andar, ela me indicou a porta. Agradeci e ela entrou no apartamento dela. Bati na porta. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Júlia, sou eu, seu pai. Abre a porta, por favor. Silêncio. Júlia, eu sei que você tá aí. Por favor, filha. Deixa eu entrar. Ouvi passos do outro lado. A porta se abriu devagar, e o que eu vi me partiu o coração. Júlia estava com o rosto inchado de tanto chorar. Os olhos vermelhos, o cabelo desarrumado, a roupa amarrotada. Ela parecia ter envelhecido 10 anos numa noite. Pai, abri os braços, e ela desabou. Desabou no meu peito como uma criança pequena. Chorou, soluçou, se agarrou em mim como se eu fosse a única coisa sólida no mundo dela. Entrei no apartamento, fechei a porta e a levei até o sofá. Sentei com ela no colo, como fazia quando ela era pequenina. Afaguei o cabelo dela, deixei ela chorar tudo o que precisava chorar. Não disse nada. Não precisava. Apenas segurei ela. Depois de uns 20 minutos, ela conseguiu falar, entre soluços. O senhor tinha razão. Sobre tudo. Shh. Não precisa falar agora. Ele me traiu, pai. Com várias mulheres. Eu sei, filha, eu sei. E eu fui tão burra de não ver. Você não foi burra. Você confiou. Você amou. Não tem nada de burro nisso. Ela me abraçou mais forte. Eu te pedi desculpa, pai. Por tudo. Por ter sido tão ruim com o senhor. Júlia, isso agora não importa. Importa sim, pai. Importa muito. Eu te abandonei no seu aniversário. Eu te usei para pegar dinheiro. Eu te tratei mal quando o senhor só queria me proteger. Eu sou uma filha horrível. Não, Júlia. Você não é. Você só errou. E errar faz parte de ser humano. O importante é aprender. Ela levantou a cabeça e me olhou com aqueles olhos de criança assustada. O que eu faço agora, pai? Agora você respira. Descansa. E amanhã a gente pensa no próximo passo. Eu não quero ficar aqui. Não consigo ficar nesse apartamento. Onde está o Rodrigo? Não sei. Ele saiu depois da briga de ontem e não voltou. Então pega suas coisas, as coisas importantes. Você vai comigo para Poços. Mas pai, e o trabalho? E... Júlia, você trabalha em empresa. Você pode pedir uns dias, pode negociar home office, a gente resolve isso. Mas agora... Você precisa sair daqui. Precisa respirar um ar diferente. Precisa se curar. Ela assentiu ainda chorosa. Ajudei ela a arrumar uma mala. Roupas, documentos, algumas coisas pessoais. Deixei um bilhete na mesa. Rodrigo, a Júlia foi comigo. Não tenta contato. Ela vai falar quando estiver pronta. Saímos do apartamento. No elevador, ela segurou minha mão. Pai, obrigada por não ter desistido de mim. Júlia, pai nunca desiste de filho. Nunca. Pegamos um táxi até a rodoviária. O último ônibus para Poços sai às 8h30. Compramos 2 passagens. Na viagem, Júlia dormiu com a cabeça no meu ombro. Um sono pesado de quem estava exausto de tanta dor. Eu fiquei acordado, olhando pela janela. As luzes da cidade grande ficando para trás. As montanhas de Minas aparecendo no horizonte. Minha filha estava voltando para casa. Machucada, quebrada, mas viva. Ia ser em casa, no cheiro das coisas da mãe dela, no silêncio das manhãs de Poços, na presença de Deus, que ela ia se curar. Eu tinha certeza disso. Chegamos em Poços por volta das 11 da noite. A cidade dormia, silenciosa. As ruas vazias, só o canto dos grilos e o vento suave nas árvores. Quando abri a porta de casa, Júlia parou na entrada. Olhou ao redor com os olhos marejados. Faz tanto tempo, pai. Pois é. Mas sua casa está sempre aqui esperando você. Levei a mala dela para o quarto que sempre foi dela. Estava tudo do jeito que ela deixou quando se casou. A cama arrumada, as cortinas limpas, o guarda-roupa vazio esperando. Descansa, filha. Amanhã a gente conversa. Ela me abraçou forte antes de fechar a porta.
Fui para o meu quarto, mas não consegui dormir direito. Ficava acordando de hora em hora, prestando atenção em qualquer barulho, checando se ela estava bem. Na manhã seguinte, acordei cedo como sempre. Fui na cozinha, fiz café, pão na chapa, bolo que tinha sobrado. Quando Júlia apareceu por volta das 9, ainda estava de pijama, cabelo solto, cara de quem dormiu pouco. Bom dia, filha. Bom dia, pai. Sentamos na mesa. Ela pegou uma xícara de café, ficou olhando para o vapor subindo. Júlia, você avisou no trabalho? Avisei. Mandei mensagem para minha chefe de madrugada. Expliquei que estava passando por uma situação pessoal. Ela liberou uma semana de home office. Ótimo. Tomamos café em silêncio. Um silêncio confortável, sem pressão. Depois do café, ela me ajudou a lavar a louça. Foi quando seu Antônio apareceu no portão. João, vi luz acesa de madrugada. Tá tudo... a Júlia. Júlia secou as mãos e foi até o portão. Oi, seu Antônio. Ele sorriu, meio sem jeito. Que bom te ver, menina. Quanto tempo? Muito tempo. Dona Marta apareceu logo depois, com uma travessa de broa de fubá quentinha. Júlia, minha filha, como você tá? O carinho daquela mulher derreteu o que ainda restava de defesa na Júlia. Ela abraçou Dona Marta e chorou de novo. Calma, minha filha. Você tá em casa agora. Aqui a gente cuida de você. Os dias seguintes foram de silêncio e acolhimento. Júlia passava as manhãs trabalhando no notebook. À tarde ajudava na casa, à noite sentava comigo na varanda para tomar café e conversar. Ela não falava muito sobre o Rodrigo. E eu não forçava. Sabia que quando ela estivesse pronta, falaria. No quarto dia, o telefone dela começou a tocar insistentemente. Era ele. Júlia olhava a tela, deixava tocar até cair na caixa postal. Ele não desiste. Você não precisa atender se não quiser. Eu sei, mas parte de mim tem curiosidade de saber o que ele quer dizer. Júlia, ele vai dizer o que todo homem assim diz, que mudou, que se arrependeu, que você é o amor da vida dele. Mas palavras são fáceis. Atitudes é que mostram caráter. Ela assentiu, mas eu via a dúvida nos olhos dela. No sexto dia, ela atendeu. Foi para o quintal, ficou quase 1 hora ao telefone. Quando voltou, estava com o rosto fechado. Ele quer conversar pessoalmente. Disse que precisa se explicar. E você? Quer ouvir? Não sei, pai. Parte de mim quer acreditar que ele pode mudar. Mas outra parte sabe que é mentira. Então escuta seu coração. E se decidir ouvir ele, eu vou junto. Ela balançou a cabeça que não. Não, pai. Se eu for, vou sozinha. Preciso fazer isso por mim. Júlia marcou o encontro com Rodrigo numa cafeteria no centro de Poços. Território neutro, longe do apartamento deles, longe da minha casa. Ela saiu de casa às 3 da tarde. Estava nervosa, mas determinada. Pai, se eu não voltar em 2 horas, liga para mim. Pode deixar. Fiquei em casa tentando me distrair. Arrumei uns papéis, consertei uma torneira que pingava, mas minha cabeça estava lá, naquela cafeteria. 1h30 depois, meu telefone tocou. Era um número desconhecido. Alô? Seu João, aqui é o Eduardo. Lembra de mim? Eduardo, o ex-colega do Rodrigo que tinha me ligado semanas atrás. Lembro sim. Olha, eu soube que a Júlia descobriu tudo e que está aí em Poços com o senhor. E tem uma coisa que eu preciso falar. Algo que eu descobri esses dias. O que foi? O Rodrigo está devendo para a agiotagem. Muito dinheiro, uns 30 mil reais. Senti o chão sumir. Como assim agiotagem? Ele pegou dinheiro com a agiota para bancar o estilo de vida dele. Resort, restaurante, roupas, carro. Tudo no fiado com essa gente. E agora tão cobrando. E cobrando pesado. Eduardo, como você sabe disso? Porque o agiota apareceu aqui na imobiliária procurando ele, achando que ele ainda trabalhava aqui. O cara fez ameaça, disse que se o Rodrigo não pagar, vai ter problema sério. Minha cabeça girou. Você acha que a Júlia corre perigo? Não sei, seu João. Mas eu acho que ela precisa saber disso. Precisa se afastar de vez desse cara. Agradeci e desliguei. Olhei para o relógio. Faltavam 15 minutos para as 2 horas. Não consegui esperar. Peguei as chaves e fui até o centro de carro, numa carona que o seu Antônio me deu. Cheguei na cafeteria, pela vidraça, vi Júlia sentada numa mesa do fundo e o Rodrigo na frente dela, segurando a mão dela, falando com urgência. Entrei. Júlia me viu e arregalou os olhos. Pai, o que o senhor está fazendo aqui?
Rodrigo se levantou irritado. Seu João, isso é uma conversa particular. Olhei nos olhos dele. Aquele homem que tinha destruído minha filha. Rodrigo, você contou para Júlia sobre os 30 mil que você deve para a agiota? O rosto dele ficou branco. Júlia se levantou. O quê? Rodrigo gaguejou. Júlia, eu ia te contar. 30 mil para a agiota, Rodrigo? 30 mil? Foi por causa da gente, amor. Para manter nosso padrão, para você não passar necessidade. Não coloca isso em mim. Eu nunca pedi luxo. Eu nunca pedi resort. Isso era tudo para alimentar seu ego. As pessoas na cafeteria começaram a olhar. Júlia pegou a bolsa. Acabou, Rodrigo. Definitivamente acabou. E não me procura mais. Nunca mais. Ela saiu. Eu fui atrás. Rodrigo tentou seguir, mas eu me coloquei na frente dele. Deixa ela em paz. Seu João, o senhor não entende. Eu entendo perfeitamente. Você é um mentiroso, um golpista e um covarde. E se você se aproximar da minha filha de novo, eu não vou mais ser educado. Saí da cafeteria. Júlia estava na calçada, chorando, mas era um choro diferente. Era um choro de alívio. Acabou, pai. Acabou de verdade. Abracei ela. Sim, filha. Acabou. 2 semanas depois do encontro na cafeteria, Júlia estava diferente. O brilho nos olhos tinha voltado. O sorriso aparecia com mais frequência. Ela tinha entrado com o pedido de divórcio. Um advogado de Poços, indicado pelo pastor Bernardo, estava cuidando de tudo. É divórcio litigioso, pai, mas eu não quero nada dele. Nem móveis, nem dinheiro, nada. Só quero minha liberdade. E o apartamento? Tá no nome dele. As dívidas também. Eu saí limpa disso tudo, graças a Deus. Ela tinha negociado com a empresa para trabalhar remoto definitivamente. A chefe, compreensiva, aceitou. Quer dizer que você vai ficar? Júlia sorriu. Se o senhor deixar. Júlia, essa é sua casa. Sempre foi. Ela me abraçou. Obrigada, pai, por tudo. Reformamos o quarto dela. Pintamos as paredes, trocamos as cortinas, compramos uma mesa para ela trabalhar. Dona Marta doou um tapete lindo. Seu Antônio ajudou a instalar uma estante. A casa ganhou vida de novo. Júlia cozinhava, limpava, cuidava da horta comigo. À noite a gente sentava na varanda e conversava sobre tudo. Sobre a mãe dela, sobre a vida, sobre planos. Pai, eu quero pagar aqueles 8 mil reais. Júlia, não, pai. Eu quero. Não vai ser agora, não vai ser rápido, mas eu vou pagar. É uma questão de honra. Olhei para ela com orgulho. Tá bom, no seu tempo. 1 mês depois da volta dela, fizemos um churrasco no quintal. Convidamos seu Antônio, Dona Marta, o pessoal da igreja. Era para ser simples, mas foi lindo. Júlia estava radiante, conversando com todo mundo, rindo, servindo as pessoas. Dona Marta veio até mim. Seu João, a Júlia tá outra pessoa. Tá mesmo. É o poder de estar em casa, perto de quem ama a gente de verdade. Naquela noite, depois que todos foram embora, Júlia e eu ficamos no quintal, olhando as estrelas. Pai, posso te fazer uma pergunta? Claro. O senhor me perdoou, de verdade? Olhei nos olhos dela. Júlia, não tinha nada para perdoar. Você é minha filha. E pai ama filho em qualquer circunstância. Mesmo quando o filho erra feio. Mesmo quando o filho erra feio. Ela encostou a cabeça no meu ombro. Eu amo o Senhor, pai. Eu também te amo, filha. 1 ano se passou desde que Júlia voltou para casa. Nesse tempo, muita coisa mudou. Júlia tinha crescido na empresa, conseguiu uma promoção, estava pagando os 8 mil reais em parcelas pequenas, mas certinhas. Já tinha quitado 4 mil. O divórcio saiu. Ela estava oficialmente livre. Começou a frequentar a igreja comigo. Entrou para o grupo de jovens mesmo com 33 anos. Fez amizades verdadeiras. E conheceu o Marcelo. Um rapaz simples, contador, filho do seu Osvaldo. Homem de bem, trabalhador, temente a Deus. No começo eu fiquei com um pé atrás, mas o Marcelo mostrou ser diferente. Respeitoso, honesto, paciente com o tempo da Júlia. Eles estavam namorando fazia 6 meses. E eu vi a minha filha feliz de verdade pela primeira vez em anos. Era uma manhã de sábado, 1 ano e 3 meses depois daquele aniversário que mudou tudo. Júlia acordou cedo, animada. Pai, hoje é um dia especial. É. O senhor vai ver. A manhã toda ela ficou arrumando a casa, preparando comida. Fez aquela farofa que a mãe dela fazia. Preparou picanha, salada.
Júlia, o que está acontecendo? Paciência, pai. Por volta de meio-dia, começou a chegar gente. Seu Antônio, Dona Marta, o pessoal da igreja, o Marcelo com a família dele. Quando todos estavam reunidos no quintal, Júlia pediu silêncio. Gente, eu chamei todo mundo aqui porque hoje faz exatamente 1 ano e 3 meses que meu pai me salvou. Me salvou de um casamento destrutivo, de uma vida de mentiras e me trouxe de volta para casa. Os olhos dela encheram de lágrimas. Eu estraguei o aniversário de 60 anos dele. Abandonei ele no dia mais importante. E hoje eu quero compensar isso. Hoje a gente vai comemorar os 61 anos dele, com 1 ano de atraso, mas com todo o amor que eu não demonstrei naquele dia. Todo mundo aplaudiu. Ela veio até mim, me abraçou. Pai, me perdoa por ter demorado tanto para valorizar o que eu sempre tive. Segurei o rosto dela com as 2 mãos. Júlia, não existe dívida entre pai e filha, só existe amor. Cantamos parabéns, cortamos o bolo, comemos, rimos, conversamos. Pastor Bernardo fez uma oração linda, agradecendo a Deus pela restauração da nossa família. Quando a tarde caiu e o pessoal começou a ir embora, Júlia sentou comigo no degrau da varanda, como a gente fazia toda noite. Pai, eu aprendi uma coisa esse ano. O quê? Que família verdadeira não é quem te dá tudo, é quem fica quando você não tem mais nada para dar. Sorri. Sua mãe diria a mesma coisa. Eu sinto falta dela todo dia. Eu também. Mas eu sei que ela está feliz, lá de cima, vendo a mulher forte que você se tornou. Ficamos ali em silêncio, vendo o sol se pôr sobre Poços de Caldas. A vida não tinha sido fácil, a dor tinha sido real, mas no final, o que ficou foi o amor. E amor, verdadeiro amor, sempre vence. Sempre. Às vezes os caminhos mais difíceis nos levam aos lugares mais bonitos. João Carlos e Júlia provaram que nunca é tarde para recomeçar, que o perdão liberta e que família verdadeira é aquela que permanece, mesmo quando tudo parece perdido. Se esta história tocou seu coração, deixe nos comentários de onde você está assistindo e compartilhe com alguém que precisa ouvir que sempre há esperança para um novo começo. Deus abençoe você e sua família.